sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. Nesses dias estamos estudando a obra Desobsessão de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. É a 15ª obra de André. E estamos revendo situações que nós, na verdade, o trabalhador da mediunidade sabe. Mas é necessário a gente estar sempre revendo, porque há o risco de entrarmos no automatismo. Aliás, essas questões do automatismo são bem sérias em nossas vidas. Sabe aquela história do livro já lido? Eu tenho por hábito, livros doutrinários, até livros de literatura mesmo, porque cada um de nós, tem aquele gostinho daquele livro que você vai ler, reler, analisa e tudo, E eu gosto, às vezes, de escrever a lápis do lado, a análise, o que eu percebi naquele momento da leitura. Mas aí você vai reler, e aí já está marcado. E a tendência desse já estar marcado é você não crescer na sua capacidade interpretativa, você continua naquela questão. Então, quando você pega um novo, e quase sempre eu dou livro doutrinário, então, tem as pessoas que eu dou. No outro dia, eu doei a minha antologia de Drummond. Aí comprei uma novinha, porque eu gosto muito. Para quê? Para você ter o prazer da descoberta do novo. Porque senão, meus amigos, a gente entra numa rotina, num automatismo, numa questão maquinal, e a gente vai perdendo a sensibilidade. E a gente vai até se auto-sabotando no campo perceptivo. A gente vai se escondendo, da capacidade perceptiva, que é uma capacidade humana. Então, é muito interessante a gente começar, a pensar nisso, na nossa necessidade de rever aquilo que a gente acha que já sabe, aquilo que a gente acha que já está completo, aquilo que a gente acha que já dominamos. E colocarmos sempre a indagação: será que eu domino essa questão mesmo? Será que isso é do meu comportamento mesmo? Ou será que muitas vezes eu estou reproduzindo padrões que me colocam, que me mandam, sem ter uma reflexão? E se eu não tenho uma reflexão, essa aceitação, essa mudança não vai acontecer. Então a gente vai hoje começar o capítulo 51 do livro Desobsessão de André Luiz, cujo título é Radiações. E ele começa falando assim: rogando aos companheiros reunidos vibrações de amor e tranquilidade para os que sofrem, o diretor do grupo, terminadas as tarefas da desobsessão propriamente ditas, suspenderá a palavra pelo tempo aproximado de 2 a 4 minutos, a fim de que ele mesmo e os integrantes do círculo formem correntes mentais com as melhores ideias que sejam capazes de articular, seja pela prece silenciosa, seja pela imaginação edificante. Então, nós temos, em alguns grupos mediúnicos, esta possibilidade de fazerem, junto com a atividade do atendimento, do socorro espiritual, fazerem também o serviço de radiação ou irradiação, que é um trabalho de emissão mental. Algumas de nossas casas, como Teresa Dávila, ele não tem ainda o trabalho do atendimento espiritual assim, estruturado, embora, claro que exista, mas feito por médios, não. Mas a gente tem um trabalho diário de radiação. O que é isso? Os médiuns, as pessoas escaladas, têm um estudo de uma lição do Evangelho, de uma outra lição, e a partir dali são feitas preces e vibrações para todos os nomes que fazem parte daquela caixinha naquele momento. Então, esse trabalho em que
através do pensamento, né, o médium vai vibrando, ele vai criando um campo mental benéfico, né? Porque é claro que é desde vibrando no bem, vibrando no amor, vibrando na luz, vibrando na paz, vibrando na saúde, né? Vibrando na esperança, meus amigos. Quantos companheiros em processo de desistência, em processo de desânimo? Então o médium vibra. E ele tem esse fluido físico, né? Esse fluido animal, aquilo que Kardec chama, muitas vezes, de eletricidade animalizada. E os espíritos têm a vontade. Esses amados espíritos que têm a vontade, eles vão passando essa possibilidade, né, de ajudar. E aí a ajuda é feita nessa parceria muito boa. Aqui, André Luiz coloca que determinados grupos, dentro do próprio trabalho da desobsessão, do atendimento espiritual, eles conseguem realizar esse trabalho das irradiações. E aí ele está dando a metodologia, que é um trabalho de silêncio, é um trabalho de amor, é um trabalho de tranquilidade, não é? É um trabalho tranquilo. E aí, para quê? Para a formação de correntes mentais, com as melhores ideias que sejam capazes de articular. Isso é muito interessante, meus amigos. Vamos pensar agora, parar um pouquinho? Qual é a melhor ideia que eu consigo articular agora? Eu sei que você, meu irmão, pode estar no seu lar, na sua casa, mas muita gente está escutando no trânsito, outros no setor de trabalho, né, que estão escutando, estão sintonizados aqui com a Rádio Rio de Janeiro. E aí vamos pensar, qual é a melhor ideia que eu posso articular agora para esse meu ambiente? Né? Estou numa dificuldade. Qual é o meu foco? Na dificuldade ou na solução da mesma? Então, meus irmãos, a gente começa a pensar, o que eu posso pensar de melhor? E aí, nesse momento em que eu faço esse desejo, esse pensamento, eu estou me movimentando na oração. E essa movimentação, em termos de oração, vai fazer com que eu atraia, olha que interessante, espíritos benfazeres, porque a lei é de sintonia, a lei é de afinidade. E esses espíritos benfazeres, então, irão conduzir, né? Selecionar, conduzir esse meu desejo, que é de ajuda, que é de harmonia, que é de esperança, né? Que é de conseguir realizar uma tarefa, começar uma tarefa e levar até o final, meus amigos. Quantas vezes a gente faz um projeto, se entusiasma em princípio, depois deixa pelo meio. E depois tem vergonha de retomar porque desistiu. Quantas vezes isso acontece? Então, muitas vezes pedir humildade. Senhor, eu estou tentando, não consigo isso, porque isso incomoda a minha preguiça, incomoda, mexe com a minha autoestima, eu não me sinto capaz, eu tenho medo de enfrentar fracassos, eu tenho medo da opinião dos outros, né? E aí eu entro num processo de desistência. Mas, na verdade, o objetivo da vida é adquirir competência. E para adquirir competência, eu vou ter que estudar, mas eu vou ter que trabalhar, né? Trabalhar aqueles conteúdos que vão me fazer um indivíduo, que vão me fazer uma criatura, já que eu sou diferenciada, somos diferenciados, para assumir, desenvolver meus potenciais. Então, eu preciso de ajuda para levar isso adiante. E, nesse momento, eu posso fazer, né? Ou a imaginação edificante, ou a prece silenciosa. Eu gostei muito disso. Porque a gente às vezes assim, mas eu não consigo fazer a prece. Mas vou pensar e é para a gente fazer agora. Como é que eu me visualizo? Por exemplo, hoje é terça-feira. Estamos no nosso programa nesse momento. É o terceiro dia da semana. Vamos dizer que para hoje ou para amanhã eu tenho muita coisa para fazer. Como é que eu me vejo? Eu me vejo atarefado, assoberbado, agoniado porque eu não consegui dar conta? Ou eu consigo me visualizar dando conta das tarefas? Percebemos, amigos? Dando conta das tarefas. Eu consigo imaginar tudo prontinho? Tudo feito?
E eu satisfeito por ter feito aquilo? Então, essa visualização, meus amigos, ela é importantíssima. Eu vou falar de experiência própria, meus queridos. Alguns irmãos sabem, né, que a gente tem aí algumas tarefas, né, no campo doméstico, no campo doutrinário, no campo de trabalho em si, a gente tem as tarefas. E, às vezes, a gente mesmo fala assim, meu Deus, graças a Deus deu, né? Como é que deu? Mas é porque a gente vai aprendendo a mentalizar a possibilidade, não a dificuldade. E daqui a pouco começa a surgir intuições. Se eu fizer isso primeiro, isso aqui dá certo. Essa tarefa eu posso fazer mais ou menos simultânea, porque isso aqui, a máquina, né, pode me ajudar. Essa outra é de um raciocínio, de uma concentração maior. E a gente vai se organizando. Por exemplo, enquanto um bolo está sendo assado no forno, é o que está acontecendo agora, eu posso tranquilamente aproveitar essa meia hora para gravar o programa, porque o forno está fazendo para mim, eu não preciso ficar olhando, magnetizando lá a massa. Percebemos? Mas se a gente não tiver uma visualização no campo da possibilidade, a gente fica enrolado. E aí dá aquela situação assim, mas eu não, mas eu tinha que lavar isso, eu tinha que fazer aquilo, e eu fico no que eu tinha que, quer dizer, eu fico nesse discurso, né, nessa narrativa, né, eu tenho o que e não faço efetivamente. Então, meus amigos, quando ele fala aqui, imaginação edificante, em tudo, Filho de Deus nasceu para o sucesso, a vitória do bem. A nossa reencarnação é um programa de competência. Então vamos nos firmar nisso. Se eu não conseguir fazer a prece, né? Se eu tiver tão tumultuado, que eu consiga imaginar a minha realização no bem chegando ao final. E vamos também aproveitar para envolver os outros, nossos amigos, nossos familiares, o meio que a gente está na realização e na consecução do melhor, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a destinação da vida. Vamos afastar a ideia de punição. Eu não posso, eu tenho que sofrer mesmo, eu já fiz muito mal. Tudo bem, todos nós temos as nossas dificuldades, tivemos e temos. Mas o momento agora está limpinho. Está aberto para eu realizar o melhor, para eu fazer o melhor. É esta a proposta de Deus e dos amigos espirituais. Eu fico pensando, eu estou visualizando, não é como médio vidente não, tá? Estou imaginando. Assim, a gente todo desanimadinho, não vai dar certo, eu sou incapaz, tudo isso. E o nosso espírito protetor, o anjo guardião, de bracinho cruzado, olhando para a gente, esperando o momento em que a gente vai deixar ele nos ajudar. Percebemos, meus amigos, como é que a gente, às vezes, cria uma ambiência totalmente desfavorável, desnecessária ao nosso progresso, à nossa elevação? Então é por isso que estamos aqui, queridos, pelas ondas fraternas, amadas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Nesse momento, estudando a obra Desobsessão de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 51, intitulados Radiações. E aí André Luiz vai explicando para a gente o que ele traz magnificamente na obra Mecanismo da Mediunidade, que é bem detalhada, e que Leon Denis, na obra O Problema do Ser e do Destino, quando ele fala disciplina do pensamento e reforma do caráter, ele enriquece a nossa compreensão acerca desse ponto. Ele diz assim: todo pensamento é onda de força criativa e os pensamentos de paz e fraternidades emitidos pelo grupo constituirão um adequado clima de radiações benfazejas, facultando aos amigos espirituais presentes os recursos precisos à formação de socorro diferenciado em benefício dos companheiros que integram o círculo, dos desencarnados atendidos e de irmãos outros necessitados de amparo espiritual à distância. É por isso
que em determinados serviços a gente tem um apoio espiritual. Quando a casa pode, né? A gente sabe que a gente vive, né, nas casas espíritas a carência de mão de obra. Mas que coisa boa se, por exemplo, naquele dia que tem o trabalho de evangelização de criança e jovem, se tiver um grupinho, 2 médios que sejam, numa tarefa de sustentação é muito boa. O que é a tarefa de sustentação? É essa formação de ondas, de raios mentais, para que a tarefa se dê bem, né? Para que a tarefa possa ocorrer em paz, possa ocorrer com calma, possa ocorrer da melhor forma possível. Então, isso é importante, porque aí o médium, aquele grupo está pensando, especificamente vibrando. É claro que o evangelizador está ali a postos, mas esse grupo está selecionado para quê? Para oferecer o seu fluido, o seu material. E a espiritualidade benfeitora, coordenadora daquele trabalho, vai aproveitar esse momento para mandar o melhor. Para mandar o melhor. E aí, é essa a ação do nosso pensamento que qualquer um de nós pode fazer. Eu sempre falo, com muita alegria, com muito carinho, do nossa Rádio Rio de Janeiro, do programa Evocação da Ave Maria. Que maravilha, né? Que maravilha. Por que é uma maravilha? Porque através desse programa, a gente vê que é uma união de pensamento. Kardec tem um opúsculo chamado A Comunhão do Pensamento. É muito interessante. Que eu lembro que o Célio tinha feito até um excerto, né, desse livrinho, e eu creio que a FEB e alguns outros setores terão, a gente pode até encontrar em PDF, A Comunhão do Pensamento, falando o quanto é importante você pensar junto, e pensar bem e pensar no bem. Nesse momento mesmo, meus amigos, como é que nós necessitamos vibrar no bem? Vibrar na paz, vibrar no sucesso. E eu sempre falo, não adianta eu torcer para a canoa virar, porque se a canoa virar, eu vou me afogar também, que eu não sei nadar. E quando eu falo não sei nadar, é a metáfora que a gente às vezes superestima as nossas potencialidades, nossos valores. E na hora da dificuldade é que a gente vê como a gente ainda é frágil, como a gente ainda é igual a todo mundo. Como as nossas emoções primárias, elas interferem nas nossas escolhas, no nosso pensamento, no nosso comportamento. Então ele tem que estar com muito cuidado, né? E aproveitar o pensamento porque tem de melhor. Eu peço desculpa, meus irmãos, assim, de falar muito do dia a dia, sabe? Mas eu falo isso. Por exemplo, se eu compro um livro, eu quero ler o livro. Se eu estou com um planejamento de reler tal livro, ou reler tal autor, ou revisitar tal obra, eu planejo isso e me visualizo fazendo, e a alegria que vai ser para o meu coração conseguir realizar aquela tarefa. E com certeza eu posso afiançar para vocês, meus amigos, até agora tem dado certo. É claro que aí eu não coloco, assim, metas impossíveis de atingir. Por exemplo, eu vou ter a bondade do Dr. Bezerra de Menezes. Nem pensar, né? Por enquanto. Vou ter um dia, mas por enquanto não. Mas eu não posso, pelo menos no meu dia, fazer uma boa ação, fazer um bom pensamento, ter boa vontade com aquelas pessoas que vivem conosco? Isso eu posso fazer. Então, isso que eu posso fazer, eu já me visualizo fazendo, né? Já me coloco realizando aquilo que me é possível realizar. E aí, André Luiz, ele vai encerrando esse capítulo 51, chamado Radiações, assim. Um dos componentes da equipe, nomeado pelo diretor do conjunto, pode articular uma prece em voz alta, lembrando na oração os enfermos espirituais que se comunicaram, os desencarnados que participaram silenciosamente da reunião, os doentes dos hospitais e os irmãos carecentes de socorro e de alívio, internados em casas assistenciais e instituições congêneres. Então ele está ensinando como faz, não é? E aí vamos pensar, como é que isso funciona aqui no Teresa d'Ávila? Tem uma caixinha, a caixinha virtual.
os nomes chegam. A gente imprime e a gente anota, né? O nome a gente anota, não. A gente imprime e a gente corta e coloca na caixinha, encarnado e desencarnado. No momento da oração, o que a gente faz? A gente vibra por aqueles companheiros, por aqueles irmãos, né? A gente pede por todos os nomes que estão na caixinha. A gente pede pelos espíritos benfeitores da casa a intercessão por aquela falange. Só que não é um só. Somos um grupo de 8 pessoas, de 8 médios vibrando. Então isso tem uma força muito grande para a realização da tarefa. É algo silencioso, não há manifestação, não há alarido, é bem silencioso, é bem discreto, mas com toda certeza funciona. Então é esse convite que nós somos convocados hoje para o André Luiz, né? Que é a gente começar a exercitar esse pensamento construtivo, essa imaginação edificante nas nossas tarefas do dia a dia, nos nossos tratamentos de saúde, no nosso relacionamento do outro, né, com o outro. Ao invés de eu vibrar pelo conflito, vamos vibrar pela paz, vamos vibrar pelo encontro, vamos vibrar pela harmonia. Ao invés de eu ficar com muito medo de que as coisas não vão dar certo, vamos vibrar pelo que vai dar certo, pelo lucro que virá dali. E estarmos até atentos que mesmo que não aconteça do nosso jeito, toda experiência ela vai ter um elemento qualificador da alma. Então que a gente possa parar, meditar, aproveitar. Estamos em tempos, né, em que daqui a pouquinho teremos trabalhos espirituais, teremos encontros, teremos momentos de estudo. Então, que a gente possa estar assim, se preparando para isso, porque também a gente vai aprendendo que espiritualmente, para a espiritualidade, não existe improviso, né? Existe planejamento. E a gente está aprendendo com esses amigos espirituais a exercer esse planejamento de forma produtiva, de forma criativa, de forma pacificadora, de forma feliz. Porque a felicidade não está lá nas coisas do lado de fora. A felicidade é esse fator interno, esse fator, essa predisposição que me leva a ter olhos de ver a vida linda que Deus permite que eu viva. E a doutrina espírita, ela vai oferecendo, ela é uma grande lente, né, de constatação dessa realidade espiritual, dessa realidade produtiva, dessa realidade que é a sustentação. Então, amigos, que a gente possa, no dia de hoje, fazer essa imaginação edificante, onde estivermos, na situação que estivermos passando, né? Se a gente não tiver nenhuma necessidade individual, que a gente possa vibrar pelo nosso país, pelo nosso mundo, né? Pelo bairro que a gente está, onde estivermos, que a gente possa ter a certeza que bem chama mais bem. E me lembro da amada tia Vilma, quando ela diz: quanto mais bem a gente faz, mais rico de bem se fica. Muita paz, meus amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.